O Prêmio Mundial de Alimentação reconhece a pesquisadora Mariângela Hungria pela sua contribuição aí no desenvolvimento de insumos biológicos para a agricultura. Nossa, quando que ia imaginar, né? Aqui do interior do Paraná, com tanta gente aí, no mundo inteiro, que eu seria laureada ainda mulher. Nossa, eu estou incrivelmente feliz. Ainda não consigo acreditar. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, Brasil que dá certo. Pesquisador da Embrapa Soja é laureada com o Nobel da Agricultura. Mariângela Hungria é pesquisadora da Embrapa Soja. É um prazer recebê-la, doutora. Oportunidade de estar aqui, né, podendo falar do nosso trabalho. O Prêmio Mundial de Alimentação reconhece a pesquisadora Mariângela Hungria pela sua contribuição aí no desenvolvimento de insumos biológicos para a agricultura. É a primeira brasileira a receber a honraria. O que essa premiação representa, não só para você como pesquisadora, mas tenho certeza que é um reconhecimento para a Embrapa, é um reconhecimento para o Brasil todo. Então, não existe, né, categoria de produção de alimentos, de agricultura como Nobel, primeiro explicando por que falam que é Nobel, né? Mas um agrônomo, em 1970, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele ganhou por quê? Porque havia uma grande expectativa de que haveria muita fome no mundo, porque a população estava crescendo exponencialmente e a produção de alimentos não. Então, ele fez aquilo que foi conhecido como uma Revolução Verde, que através de melhoramento e adição de insumos químicos, conseguiu aumentar muito a produção agrícola. Tirou milhões de pessoas da fome e por isso ganhou o Nobel da Paz. Então, ele resolveu criar uma fundação que leva o nome dele e numa categoria que não era, né, premiada, porque ele achava que merecia isso e queria uma coisa à altura, né, comparável ao Prêmio Nobel, ao Prêmio Nobel. Então, por isso que a gente fala que é o Nobel da Agricultura, o Nobel da Produção de Alimentos. E ele já foi concedido 2 outras vezes para o Brasil, uma em 2006 pelo que foi nosso ministro Alisson Paulinelli, e que uma das coisas maravilhosas que fez foi ajudar na criação da Embrapa, junto com o pesquisador também da Embrapa, mas Embrapa Cerrados, Edson Lobato, e um americano. Os 3 ganharam em 2006 pelas pesquisas que possibilitaram a expansão da agricultura brasileira nos cerrados, criando todo um novo sistema que acabamos ficando líderes da agricultura tropical. E agora, de 2006, e 2025, desculpa, nossa, quando que ia imaginar, né? Aqui do interior do Paraná, com tanta gente aí, no mundo inteiro, que eu seria laureada ainda mulher. Nossa, estou incrivelmente feliz. Ainda não consigo acreditar, mas eu falo que não é a Maria Jungria que está subindo, tá? É um monte de colegas e ideias e tudo. Então, sobe comigo primeiro a minha instituição, a Embrapa, né? Que sem ela, que é uma instituição pública, que permitiu durante 4 décadas estudar biológicos na agricultura, isso jamais seria possível no setor privado. Sobem os colegas de trabalho que trabalharam comigo durante toda a carreira, sem eles sozinha jamais teria feito tudo isso. Os alunos, ex-alunos que ajudaram a construir minha carreira. Sobe a ideia, o que eu estou muito feliz é que isso ajuda a divulgar a ideia de sustentabilidade na agricultura, né? Porque não é possível que um país que seja o que mais usa bioinsumos e o líder de benefícios de uso de biológicos na agricultura não pense em sustentabilidade, né? Então, eu acho que isso ajuda muito
na imagem da gente no exterior. E eu falo que com a premiação eu quero homenagear todas as mulheres, porque segurança alimentar, para mim, está diretamente relacionado à ação feminina. A ação que começa lá na agricultura familiar, que coloca 60%, 70% do que a gente come, muitas mulheres trabalhando lá, mulheres que preservam plantas medicinais, que fazem as hortas comunitárias, que preparam a comida da família com carinho, da melhor maneira nutricional possível, com o que tem disponível, até a ponta, né, nós na pesquisa. Então, nós somos fundamentais para a segurança alimentar e eu quero homenagear lá da trabalhadora rural até as pesquisadoras mulheres. Doutora, o que você decidiu? Como que foi traçado esse caminho lá aos 8 anos? Pensou em ser pesquisadora? Pensou nessa área? O que surgiu nessa idade? Na verdade, até surgiu antes, tá? Porque eu tinha uma curiosidade e eu tive uma avó mágica, e minha avó era professora de ciências, e ela percebeu aquela curiosidade, minha vocação, então ela fazia experiências comigo no fundo do quintal. Ela realmente passava tempo me explicando as coisas que eu perguntava. E daí, uma vez era férias, eu tinha 8 anos de idade, ela me deu um livro dela para ler que chamava Caçadores de Micróbios. E era um livro da vida dos microbiologistas. Nossa, eu não consegui parar de ler. Eu fiquei tão encantada. No dia seguinte, eu falei: vó, eu quero ser microbiologista. E nunca mudei de ideia. Só que o livro tinha muitos microbiologistas da área médica. E eu não falei: não, vó, mas não quero ser da área médica, não. E eu ficava muito chocada quando eu via, muito triste quando eu via pessoas passando fome. E eu falava: eu quero alguma coisa, vó, assim, de produzir alimentos, porque para ver se eu consigo ajudar, não ter pessoas passando fome. Então, fui fazer agronomia, né, quando fui para a faculdade, mas já entrei querendo trabalhar com biológicos. Da porteira para dentro com o Frederico Dávila. Prazer recebê-lo, seja sempre bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce. Mais um Porteira para Dentro aqui, levando a realidade dos produtores para a população em geral. Diesel contaminado prejudica motores e pode causar danos irreparáveis. Isso aí também interessa para o consumidor urbano, que nós já vamos falar sobre isso. Infelizmente, um problema antigo, né, Frederico, e conhecido especialmente por donos de máquinas agrícolas. Por que o diesel é tão suscetível à contaminação? Joyce, hoje nós estamos falando nessa contaminação que ela é do biodiesel, né? O diesel original lá de trás, aquele diesel que nós utilizávamos no passado, ele tinha 1.800 ppm de enxofre, por parte por milhão que se chama. E o enxofre é um lubrificante natural e é um bactericida natural. Então, o diesel, por mais que tivesse um pouco de água, não conseguia proliferar bactérias e fungos que hoje acontece porque a gente usa o biodiesel. O biodiesel é uma realidade, não é que ninguém aqui é contra o biodiesel. O que acontece é que o biodiesel ele vem de várias fontes. Uma das fontes é a fonte vegetal, no caso do biodiesel de soja, por exemplo, e nós temos também o biodiesel de origem animal, que vem de gorduras animais. Mas o que acontece, Joyce? Essas tecnologias, elas precisam vir associadas à resolutividade de problemas que elas podem eventualmente trazer. Então, o que nós temos hoje? Quando a gente fala em carros, caminhonetes, veículos de passeio ou comerciais leves, nós não estamos falando de motores de alto rendimento e de grande exigência de potência. Nós estamos falando aí de um motor veicular, de um motor leve aí a diesel, que você vai usar a capacidade plena dele algumas vezes ao longo da vida útil dele. Quando a gente já fala em caminhões pesados, caminhões fora de estrada, tratores, máquinas agrícolas como colheitadeiras, seja de cana, seja de soja, seja de milho, seja de qualquer outra cultura, nós estamos falando de motores de alto rendimento. Esses motores de alto rendimento, você usa um percentual
de potência dele bastante grande. E é nesse tipo de equipamento que nós estamos observando vários problemas causados pelos sistemas que são concebidos lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá na Itália, lá na França, na Alemanha, né? São esses sistemas de injeção eletrônica a diesel. São concebidos nesses países com um biodiesel extremamente filtrado e aí quando chega aqui no Brasil a qualidade não é aquela e hoje nós vemos aí problemas que não existiam há pouco tempo atrás. E isso tem causado vários prejuízos para o produtor rural, para os transportadores, para todos aqueles envolvidos na cadeia do agro. Ou seja, esses equipamentos, eles não são adaptados ao biodiesel brasileiro, porque nós não temos a qualidade na filtragem como outros países têm. Então é um problema brasileiro, do Brasil mesmo. Nós observamos que vários carros de passeio vendidos aí pelas empresas têm problemas graves relacionados ao óleo diesel brasileiro. Alguns outros não têm, porque já foram adaptados a essa condição. Mas também a gente conversando com donos de revendas, de concessionárias, de técnicos aí do mundo dos propulsores, né, dos motores e também os consultores finais, os mecânicos, a gente percebe que existe um problema grave. E esse problema se dá a essas bactérias que elas se alimentam dessas gorduras vegetais ou animais que estão dentro do óleo diesel. Elas criam colônias. Essas colônias criam o que se chama de borra, e essa borra entope bicos injetores, entope filtros, entope sistemas de injeção, entope coletores. Então, com essas normas de emissões que a cada ano vem se tornando mais e mais e mais severas, né? Nós já estamos indo para a norma Euro 6 agora, final Tier 4 no Brasil, você está estrangulando os sistemas de geração de energia, que são os motores, para que eles sejam os menos poluentes possíveis. Só que a gente não pode tratar equipamentos agrícolas ou equipamentos rodoviários como caminhões pesados, etc., que tem uma quantidade, um volume muito baixo e uma baixa densidade distributiva no território, como se fosse um veículo de cidade, que você tem um veículo atrás do outro num ambiente pequeno que você pode ali contaminar a saúde das pessoas, como é o caso de São Paulo, capital, ou outras grandes cidades. Agora, o que nós temos? Nós temos que verificar duas questões. A qualidade do produto que está sendo refinado aqui no Brasil e, por outro lado, nós temos que verificar o que as indústrias estão nos oferecendo como solução de filtragem. E o mais grave, Frederico, que é um problema antigo. Então, se evoluiu para pior. Porque você hoje tem uma associação, né? Você tem a questão da emissão, das normas de emissão, com a questão da qualidade do combustível. Tanto que se você pegar um equipamento mais antigo, quando a gente fala aqui direto aqui para o pessoal do campo que entende, você pega um equipamento com bomba injetora, que não é um sistema de injeção eletrônico, você tem menos problemas, porque esse sistema é um sistema mecânico que ele tolera um pouco mais de desaforo. Vamos falar com essa figura de linguagem. Agora, quando você pega sistemas eletrônicos de alta eficiência, que é o que é usado hoje nos motores mais eficientes, maiores e mais potentes e com maior eficiência, você tem que utilizar um combustível de extrema qualidade. Nós estamos falando aí de processos de altíssima pressão que é injetado na cabeça do cilindro e que precisa de uma qualidade de combustão e do líquido em si, do combustível, de muita qualidade. Ô Frederico, para quem está na cidade entender o que acontece da porteira para dentro, os produtores, eles têm tipo um mini posto, eles abastecem as máquinas, né? E esse combustível já chega lá, provavelmente contaminado, não é lá dentro, porque, como você já colocou aqui, o produtor já sabe mais ou menos como os cuidados, o manejo que ele tem. Ele já chega, mas você comprou, você acha que é de alta qualidade, mas só vai saber quando
Dá problema na máquina. E você pode contaminar até um produto bom. Você pode comprar um produto de boa qualidade e você não ter um cuidado adequado no seu tanque, na sua propriedade. Você pega um tanque seu que está contaminado com essas colônias de bactérias ou com água e você joga um diesel de boa qualidade lá, por mais que ele seja de boa qualidade, ele vai ser prejudicado por aquele diesel que está contaminado no seu tanque, na sua propriedade. E aí é que está a importância de existir um padrão de processamento, de refino, que entregue uma qualidade exigida para essas normas que nós acabamos de falar. Olha, para você implantar a norma Euro 6, ou final Tier 4, ou Euro 5, enfim, as normas que existem, o seu diesel tem que estar adequado a essas condições aqui. E os sistemas de filtragem normalmente terão que ser alterados. Eu acho que seriam duas coisas a serem feitas, né, Frederico? Uma é as empresas, né, os fornecedores aí de máquinas a ter um pouco mais de atenção com o brasileiro e testar aqui com o produto brasileiro. E outro, o governo, né, melhorar a fiscalização. Eu acho que esse monopólio do Brasil na questão de combustíveis, ele prejudica um pouco a nossa situação, porque você não consegue atestar, não é como se você comprar um veículo, uma linha celular, uma banda de internet, uma televisão ou qualquer outra coisa que seja, que você consegue aferir a qualidade e você pode mudar de fornecedor de acordo, porque a matriz é a mesma, tudo sai do monopólio da Petrobras, entende? Não que ela produza um produto ruim, mas depois daquilo, cada um faz praticamente o que bem entende, podendo fazer bem, podendo fazer mal, podendo fazer apenas o básico. E os outros, e nós temos aí os casos que você falou que pode até adulterar o combustível. Longe de nós aqui de acusar os distribuidores disso, mas a gente sabe que acontece. Agora, o que nós temos que chegar a um denominador comum? Não é possível, produtores aqui estão nos assistindo ao nosso programa aqui da Porteira para Dentro, e a gente sabe muito bem que existem produtores que estão trocando aí filtro de combustível que deveria ser trocado a cada 200, 250 horas de serviço, estão trocando com 30, 40 horas. Então isso aí não está correto, tem alguma coisa errada. E nós não estamos falando de um filtro que custa 100, 200 reais, nós estamos falando aí de filtro de 900 reais, de 1.100 reais, e o filtro que deveria durar lá as suas 200, 250 horas, durando aí 1/5 da sua vida útil. Alguma coisa não está certa, né, Joyce? Isso é quando dá a sorte do filtro entupir apenas, quando não causa problemas ao motor mesmo, conduzindo o dono do equipamento a ter que parar a máquina ou às vezes até ter que abrir o motor. Ser produtor rural no Brasil não é fácil, mas é um papel fundamental para a comida chegar à nossa mesa. Frederico, muito obrigada aqui pelas informações. Muito obrigado, Joyce. É um prazer sempre levar a realidade aqui da Porteira para Dentro, aqui com todos vocês. O campo sustenta o Brasil, mas quem dá voz ao campo? Na Revista Oeste, o agronegócio não é pauta de ocasião, é prioridade. Informação que respeita quem produz, conteúdo que chega onde o agro acontece. Assine a Oeste por R$ 1,15 por dia. E você fortalece o jornalismo que entende a força do campo. Acesse revistaoeste.com/assine. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela,
esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Doutora, a gente sabe, né? Você vê há anos, há décadas, né, que a senhora trabalha com esses insumos biológicos. Eles estão, né, sendo introduzidos no agro cada vez mais, mas tem muito ainda para desenvolver e provavelmente serão eles que vão transformar a agricultura moderna, né? Exatamente. E qual que foi um dos diferenciais que eu acho que também levou a essa premiação, né? Foi que quando eu fui fazer agronomia, na metade ali da década de 1970, a gente estava justamente vivendo o auge, o apogeu dessa Revolução Verde do Norman Borlaug, que falava que tinha que produzir com muitos insumos químicos, muitos fertilizantes, especialmente nitrogênio. E eu falava assim, não, mas eu acho que tem um espaço para biológicos. E era totalmente desacreditada, tá? Então, ninguém achava que eu ia ter futuro, falava que eu estava jogando a carreira fora. Foi até difícil achar alguém que me orientasse, porque eu queria fazer pesquisa, fazer mestrado, e eu persisti nisso, mas qual que era o diferencial? Existia gente no mundo, em outros países, muitos países trabalhando e fazendo pesquisas com biológicos na agricultura. Mas como que era? Pesava naquela coisa, ou pesquisa básica só, ou aquela coisa bem pequena, sabe? Que serve ali para uma horta, para uma agricultura familiar pequena. E eu sabia que nunca ia dar em nada no Brasil se eu tivesse esse pensamento. Então, meu pensamento desde o começo foi que eu tinha que trabalhar para selecionar micro-organismos que permitissem altos rendimentos, tá? Então, altos rendimentos substituindo total ou parcialmente os fertilizantes químicos. A partir de 2020, com a pandemia, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que dificultaram a importação dos fertilizantes químicos, e a gente importa 85% de todos os fertilizantes que a gente usa, daí também foi uma janela de oportunidade. Vários agricultores que tinham receio de testar biológicos, daí acabaram testando, vendo sucesso, e o aumento tem sido assim exponencial nesses últimos anos. Mas ainda temos muito para crescer, porque embora a gente seja líder mundial de uso de bioinsumos na agricultura, eles ainda representam 15% em relação aos químicos, então ainda temos bastante espaço para crescer muito, e eu tenho certeza que nós vamos crescer muito. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o
MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitais 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E preste atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia com apenas 2 cápsulas do Vita 7.1. Você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Doutora, qual o benefício que o desenvolvimento de tecnologias em microbiologia do solo vem trazendo para os produtores? Vou dar um exemplo só. Se não fosse, porque eu vou dar o exemplo aqui, né? Eu trabalho na Embrapa Soja, então é o nosso carro-chefe aqui. Se não fosse esses micro-organismos que nós trabalhamos, hoje nós não seríamos o maior produtor e exportador de soja. Certamente a gente nem ia estar conseguindo produzir. Por quê? Por causa dessa limitação que eu falei que a gente importa 85% dos fertilizantes que a gente usa, porque a soja precisa muito de nitrogênio, porque o valor dela está justamente em ter alto teor de proteína, e proteína é nitrogênio. Então, se a gente não tivesse um processo microbiológico, que a gente chama de fixação biológica de nitrogênio, que é o processo que esses micro-organismos, essas bactérias conseguem fornecer, no caso da soja, todo o nitrogênio que a soja precisa, a gente ia ter que colocar fertilizante nitrogenado. E seria, nas nossas condições do Brasil, totalmente inviável economicamente. Só para ter ideia, quanto que a gente teria precisado na última safra se tivesse tido colocado fertilizante nitrogenado. Um valor de 25 bilhões de dólares. Tá? Isso é o que a gente economiza, porque essas bactérias fazem isso de graça para a gente. Fora, tão importante quanto isso, né, o nitrogênio fertilizante é muito responsável pela emissão de gases de efeito estufa, que requer fontes de petróleo para síntese, porque você tem a liberação de N2O, fora a lixiviação, né, que dá poluição de rios e lagos. Então, usando bactérias em vez de fertilizante nitrogenado, a gente deixou de emitir, né, na última safra da soja, quase 240 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Doutora, a pesquisa está aí, os estudos comprovam, o Brasil ele está preparado para essa transição em larga escala, para essas práticas mais sustentáveis, para esses bioinsumos? Porque a gente sabe que precisa de investimento, as bactérias estão aí, trabalham de graça, mas precisa a empresa, né, a indústria investir para poder produzir em grande escala. Exatamente, nós temos excelentes indústrias que, eu conheço, já visitei em todos os continentes indústrias, posso falar que tem coisas fantásticas aqui no Brasil, uma qualidade assim, não sei, as pessoas adoram falar dos Estados Unidos, né? Nossas daqui não se compara aos nossos produtos que a gente acha aqui no mercado, os produtos biológicos, com o que a gente vê nos Estados Unidos. Não se compara nada. Nós estamos anos-luz na frente dos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter muito orgulho disso aí. Nosso agricultor não é coisa de 1 ano, 10, é de muito tempo. Todo esse aprendizado que nós demos para o agricultor. Então, hoje o agricultor brasileiro sabe o que são os biológicos, no caso das grandes culturas. No caso da soja, por exemplo,
todo ano, em média, 85% dos agricultores e agricultura em 85% da área, eles utilizam esses biológicos. E por que eles utilizam? Porque eles sabem, eles conhecem, eles já testaram e tudo. Qual é a nossa limitação hoje? As indústrias são excelentes, os produtos excelentes, mas para as indústrias o grande interesse é soja, milho, cana-de-açúcar, arroz, muito pouco das demais culturas. E nós temos soluções biológicas para, mais de 100 culturas. Nós temos micro-organismos selecionados para mais de 100. E nós também não conseguimos atingir muito o pequeno agricultor, até por causa do tamanho das embalagens e por causa do tipo de negociação com pequenos agricultores. É muito mais fácil para as indústrias chegar num agricultor que tem 50 mil hectares do que chegar num que tem 50. Então, essa é a limitação e por isso até a gente está está muito esperançoso. Nós fizemos uma cooperação técnico-científica com uma cooperativa esse ano, lançamos o primeiro produto com a Copavel, que é para tentar atingir, esses pequenos e médios agricultores que a gente quer atingir, porque o grande está sabendo de tudo, tá? E usa mesmo. Então, agora o nosso desafio é atingir mais um outro público. As pessoas gostam de falar dos Estados Unidos, mas os americanos não têm a qualidade do solo, clima, que o nosso agro, que o Brasil tem, não tem a vontade do nosso trabalhador, não tem a Embrapa, não tem a Mariângela Hungria. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, parabéns por esse prêmio aí, representando a contribuição da ciência no cenário global e contribuindo aí também para a segurança alimentar. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Gratidão a você que nos acompanha, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional.